fiz empréstimo do Nubank de R$ 25 mil e peguei os limites dos cartões, que dá um total de R$ 70 mil. Se eu não pagar, posso ser processado ou preso? O risco de processo judicial sempre existe, tá certo? Não existe uma lei, não existe uma regra que diga em que casos o banco pode ou não entrar na justiça. Porque ele pode, independente do tipo de dívida, é possível, tá certo? Não significa que ele vai entrar, mas sempre existe esse risco, tá certo? E pode ser preso? Não, gente. A única dívida que leva à prisão é a dívida de pensão alimentícia aqui no Brasil, tá certo? Só se dever pensão alimentícia é que vai preso. Mas por outro tipo de dívida não existe esse risco, tá certo? Não pense na possibilidade de não pagar a sua dívida, tá certo? Eu creio que se você tem boa fé, se você é uma pessoa que tem princípios, você vai querer sim honrar com esse compromisso. Afinal de contas, você foi lá, você fez um empréstimo, você foi lá e fez um compromisso com o banco, você foi lá e usou o cartão de crédito, você foi lá, usou o cheque especial, usou o dinheiro do banco e se comprometeu a honrar com aquele compromisso. Portanto, é importante que você não pense em não pagar a dívida, mas pense sim em honrar por um valor justo, por um valor razoável e que caiba no seu bolso, tá certo? E como é que você começa a dar os passos nessa direção? Começa organizando a sua vida financeira, começa colocando a casa em ordem, para então você pensar em estratégias, em como fazer sobrar dinheiro para você negociar as suas dívidas e quitá-las e se livrar delas, tá certo? Ah, Lídia, mas não é um negócio de depois de 5 anos? Não tem essa história que depois de 5 anos a dívida caduca, a dívida some, o meu nome sai do SPC e Serasa? O seu nome sai, sim, do SPC e Serasa. O seu nome não fica mais sujo depois de 5 anos da sua dívida. Porém, a dívida não some, não. A dívida não vira fumaça, tá certo? A dívida continua existindo. Então, por exemplo, se você tem uma dívida no banco X, deu 5 anos, você não pagou a dívida, o seu nome vai sair lá dos órgãos de proteção ao crédito, mas o banco X continua registrado lá que você tem essa dívida. E aí você não vai mais conseguir ter um relacionamento com esse banco. Você não vai conseguir empréstimo, você não vai conseguir cartão de crédito, você não vai conseguir mais se relacionar com esse banco, porque a dívida continua existindo. A dívida não vira fumaça, tá certo? Então, organize as suas finanças. Se você não sabe fazer isso sozinha, peça ajuda, faça isso e honre com os seus compromissos. Aqui, você não vai me ouvir dizendo que é para você dar um calote no banco. Ah, não paga e acabou-se. Não, você não vai me ouvir falar isso. Você vai me ouvir falar que existem sim estratégias, existem sim formas de você pagar a sua dívida sem a bola de neve que o banco fez a sua dívida virar, sem os juros absurdos que o banco coloca sobre a sua dívida, mas você pagar sim por um valor razoável, por um valor justo, por um valor que caiba no seu bolso.